Queridos, hoje nós vamos meditar num texto que está lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 21. Êxodo 12, a partir do verso 21. Quando nós lemos assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhes perguntarem: o que significa essa cerimônia? Responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Na noite, no meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Ao longo desse ano nós estamos refletindo sobre o tema o essencial para uma vida plena, e nós estamos sempre lembrando que nós somos criados com 7 dimensões de vida plena: nossa dimensão espiritual, nossa dimensão racional, nossa dimensão física, emocional, relacional, a dimensão do nosso propósito e a dimensão que eu chamo de dimensão sabática. Em fevereiro e março nós exploramos a dimensão da nossa espiritualidade, relembrando que essa espiritualidade é prioritária, essa espiritualidade deve estar centrada na palavra, e essa espiritualidade é experimentada como uma nova conexão com cada uma das pessoas da Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Hoje nós estamos iniciando uma nova dimensão, que é a dimensão da nossa racionalidade, a dimensão que envolve o nosso intelecto, o nosso entendimento. Ao longo da Bíblia nós vamos ver que muitas vezes nós somos convocados a amar o Deus com todo o nosso entendimento. Em Deuteronômio 6, um texto que Jesus cita muitas vezes no Novo Testamento, Jesus diz que o primeiro mandamento é que nós amemos a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. A nossa racionalidade é uma dimensão essencial da nossa experiência humana, que se conecta com todas as demais, e nós fomos criados no princípio com essa capacidade racional, essa capacidade de entender, compreender, discernir e interpretar a nossa realidade, orientando esse discernimento na direção do Deus que nos criou. No entanto, quando nós demos as costas para Deus, nossa dimensão racional ela também sofreu um solavanco, ela sofreu um apagão. Nós, assim como vemos no Novo Testamento muitas vezes, nós tivemos uma espécie de uma mudança na nossa percepção da realidade, de tal maneira que agora nós já não conseguimos perceber, reconhecer e interpretar a realidade em relação a Deus. Uma boa história que ilustra isso que eu estou dizendo aqui é a história da Páscoa. A Páscoa que nós estamos celebrando é uma história tanto terrível quanto maravilhosa, e na Páscoa nós vamos ver esse embotamento, esse apagão, esse turvar da racionalidade humana diante da revelação de Deus. A Páscoa é uma celebração
que é encontrada tanto na tradição judaica quanto na tradição cristã. E nos últimos anos a gente tem se esforçado para ensinar para as nossas crianças o verdadeiro sentido da Páscoa. Isso porque ao longo do último século a ênfase nos ovos de chocolate, nos coelhos, a ênfase no dia da Páscoa como um dia de guloseimas acabou tirando toda aquela camada, aquele verniz teológico que a Páscoa costumou ter em outras épocas para judeus e cristãos. E quando nós resgatamos a história da Páscoa para os nossos filhos e para as nossas comunidades, nós dizemos que a Páscoa é uma notícia maravilhosa de liberdade, de uma nova vida e de um triunfo da vida sobre a morte. Mas ainda assim, isso é só metade da história. A verdadeira Páscoa, ela tem o maravilhamento da liberação dos israelitas, mas ela tem também essa conotação de uma má notícia, de uma notícia dura para os egípcios. O livro do Êxodo é a continuação de Gênesis, e ele tem esse título por causa da sua tradução no latim, Êxodos, que significa saída, que significa passagem. E nada mais, nada menos, esse livro concentra o seu olhar na saída do povo do estado do cativeiro do egípcio para uma terra prometida que emana leite e mel, e toda a progressão do livro é marcada por uma progressão geográfica. Eles estão cativos, eles são prisioneiros, eles são libertos, eles passam pelo meio do mar e então eles vão em direção à terra prometida. No entanto, o evento que marca essa passagem, que marca essa liberação é a Páscoa. E o que é a Páscoa no seu contexto original? No contexto original, Deus enviou para libertar o povo Moisés. E Deus então dá a Moisés essa tarefa de ser um mediador de grandes sinais no Egito. Então, enquanto Moisés começa a sua peregrinação diante de Faraó, dando testemunho da glória de Deus, Deus vai fazendo sinais por meio de Moisés, ferindo as águas do Nilo, fazendo com que houvesse uma proliferação de piolhos e de rãs e de úlceras. Cada um dos 9 sinais, cada um dos 9 milagres é uma contestação de uma divindade que os egípcios adoravam. É como se os sinais que Moisés estava fazendo dissessem assim: o Deus em nome de quem eu cheguei aqui e em nome de quem eu faço esses sinais é o verdadeiro Deus. E os deuses que vocês adoram há muitos séculos, ensinados pelos seus antepassados, eles não têm poder nenhum diante desse Deus que eu revelo, diante desse Deus que eu anuncio. Então Deus permite que Moisés faça 9 sinais, 9 pragas. E a gente lembra-se de como acontece, como por exemplo na praga das rãs. As rãs inundam o Egito. O texto diz que elas estavam na água, nos quartos, ela estava na sala das pessoas. Havia uma proliferação incomum de rãs, uma peste havia invadido o Egito. E então Moisés vai conversar com Faraó, e Faraó diz assim: eu vou liberar o povo para que vocês possam servir o seu Deus. Eu vou liberar vocês para que vocês possam ir até o Sinai e glorificar o nome do Senhor. Somente pede que o Senhor tire de nós as rãs. Aí Moisés fala assim: bom, e então quando isso acontecerá? E então o Faraó diz assim: ore amanhã para que amanhã as rãs passem e então nós possamos voltar à vida normal. Moisés ora, as rãs vão embora e Faraó retrocede na sua decisão de deixar o povo ir. Isso acontece algumas vezes na narrativa, até que Deus decide então sobre a liberação da 10ª praga. E então a 10ª praga, ela tem as instruções no capítulo 11, nos versículos de 1 a 10, e novamente no capítulo 12, nos versículos de 1 a 20, e basicamente Deus promete enviar ao povo de Israel uma libertação por meio de um sinal extremo, que é o seguinte: os israelitas deveriam tomar um cordeiro de 1 ano, macho, sem nenhum defeito, deveriam matar aquele cordeiro no pôr do sol, deveriam pegar o cordeiro, o seu sangue, aspergir nos umbrais das portas dos israelitas, e o cordeiro seria assado ao fogo. Eles deveriam comer aquela refeição com ervas amargas, e eles deveriam fazer isso vestidos para sair do Egito, já com o cajado na mão, com a túnica, todos
os preparamentos para a saída do Egito deveriam ser feitos. Por quê? Por que essas instruções? Porque Deus promete que haverá uma noite muito negra de matança no Egito. Deus libera um espírito de morte que vai passar por todas as famílias do Egito, recolhendo uma pessoa específica da família, o primeiro filho, o primogênito. Por que o primogênito? Porque essa Páscoa é um anúncio de uma morte para todos os primogênitos. Na nossa cultura atual e moderna, o primeiro filho não tem um lugar muito especial na família, a não ser a primeira cobaia dos pais. Aquele filho que os pais fazem todo o treinamento para criar os outros filhos um pouco melhor. Mas na cultura antiga, todo o senso de dignidade da família, todo o senso de continuidade da família estavam apontados para o primogênito. O que quer dizer que o primogênito era, na cultura antiga, um representante da família. Ele era aquele que levaria o nome da família para a próxima geração, ele era aquele que haveria de conduzir a maior parte da riqueza da família para manter o status social da família naquela sociedade, e por isso os primogênitos tinham o dobro da herança de todos os filhos. Então, quando Deus anuncia que Ele descerá ao Egito para matar todos os primogênitos, é que Deus está pronunciando uma sentença de juízo sobre todas as famílias do Egito. Deus está anunciando que Ele promoverá um dia de juízo, um dia do Senhor, um dia de julgamento para todos os primogênitos. E esse juízo, ele é tão abrangente, ele é tão extensivo, que ele alcançaria até mesmo os animais. Até os primogênitos dos animais seriam mortos nessa noite terrível. Então, a Páscoa, ela é maravilhosa por um lado, sim, mas pense comigo, a Páscoa é terrível. E quando nós cristãos rememoramos a Páscoa, nós estamos puxando o fio da memória de uma noite assombrosa, na qual as famílias ficaram dentro de casa, escudadas pelo sangue pintado no umbral, e um espírito de morte visitou todo o Egito, ceifando milhares e milhares e milhares de vidas. Deus havia decidido descer ao Egito como um justo juiz. Deus havia descido ao Egito para julgar todas as famílias e para fazer com que todos os primogênitos pagassem pelos pecados daqueles a quem representavam. Então é uma Páscoa de juízo, e é uma Páscoa de terror. Mas o que é mais chocante nessa história é o seguinte: a coisa só chega a esse ponto, e Deus só chega nessa 10ª praga tão extrema e tão irreversível, porque todas as outras pragas, elas tinham algum efeito reversível. As rãs foram embora, os piolhos foram embora, as águas do Egito, do Nilo, que haviam se tornado em sangue, foram transformadas em águas de novo, mas havia algo de irreversível nesse 10º sinal. E tudo isso por causa da recusa deliberada dos egípcios em entender, compreender e discernir aquilo que Deus estava fazendo debaixo dos seus narizes. O narrador não deixa dúvida. O juízo veio sobre o Egito por causa de um ato deliberado de incredulidade da parte dos egípcios. Por quê? Porque Deus havia feito 9 sinais, Deus havia comprovado sua soberania, Deus havia massacrado cada um dos ídolos dos egípcios, e no entanto os egípcios, com a mente embotada, com a sua razão totalmente endurecida, com o seu pensamento totalmente escurecido, não reconheceram a glória de Deus diante dos milagres que haviam sido feitos. Os egípcios estavam sofrendo com a morte dos primogênitos porque eles haviam sido incrédulos. E aqui a gente tem que fazer uma distinção entre incredulidade e dúvida, porque muitas vezes para nós, no nosso linguajar cotidiano, nós confundimos a incredulidade com a dificuldade de crer. Eu não descarto o fato de que muitos cristãos sinceros e verdadeiros têm muitas dúvidas na sua caminhada com Deus. Eles têm dúvidas do chamado de Deus para suas vidas, têm dúvidas dos dons a respeito da sua relação com Deus, têm dúvidas a respeito
das decisões que eles têm que tomar, eles têm dúvidas na sua caminhada com Deus, têm dúvidas a respeito da sua relação com Deus, talvez, e de por que eles não se sentem tão próximos de Deus em muitas temporadas da vida, eles têm dúvidas sobre si mesmos. No entanto, quando nós olhamos para a história da igreja, nós veremos que muitos homens de Deus que tiveram um papel muito expressivo eram homens de dúvidas. Agostinho era um homem de dúvidas, Atanásio era um homem de dúvidas, C.S. Lewis era um homem de dúvidas. Todos eles tiveram dúvidas cruéis e difíceis a respeito de si mesmos, de Deus e da relação que eles poderiam ter com Deus, mas a incredulidade não é dúvida. A incredulidade é quando alguém que recebeu todos os sinais para crer, decide não crer. A incredulidade é quando alguém que recebeu todas as, entre aspas, todas as provas de Deus, todos os sinais de Deus, ele tem os sinais diante dos seus olhos, mas numa ação deliberada, ele fecha a sua mente e fecha o seu coração para entender, discernir e compreender o que Deus está fazendo diante dos seus olhos. No Novo Testamento, nós temos muitas histórias. No Antigo Testamento é muito fácil a gente ouvir assim: mas o povo de Israel era um povo de coração duro. Era um povo de coração duro. No Novo Testamento nós teremos algumas histórias muito interessantes, como por exemplo, quando Marcos narra a primeira multiplicação de pães e peixes, os discípulos veem Jesus multiplicar matéria diante dos seus olhos, e quando eles vão atravessar pelo mar, eles têm medo da tempestade, e o narrador diz assim: porque eles ainda não haviam compreendido o milagre dos pães, e o seu coração estava endurecido para compreender tudo que Jesus havia lhes ensinado. Se você lê os evangelhos, muitas vezes os discípulos não entendem as coisas básicas que Jesus ensina a eles. Quando Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, eles pensam que Jesus está falando de fermento porque faltam pães. Em muitos momentos Jesus faz milagres diante dos olhos daqueles homens e eles não entendem. E às vezes nós pensamos que isso é um problema assim, talvez de falta de raciocínio lógico, falta de inteligência, mas não é. A incredulidade é quando a nossa mente, por causa do pecado, ela se fecha para receber as mensagens de Deus, ela se fecha para ser, digamos assim, conduzida pela presença atuante de Deus. Então essa dimensão racional, ela tem um peso muito grande nessa história que nós estamos lendo aqui da Páscoa. Por quê? Porque os egípcios fecharam sua mente para ver a glória de Deus. Isso fez com que Deus fosse fazendo sinais cada vez maiores, até o momento em que Deus simplesmente fez com que uma praga de morte andasse sobre o Egito. Então, nós temos que tomar cuidado também, porque muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós podemos ter essa postura de endurecimento do nosso coração. E eu vou falar para você sobre 3 coisas que nós muitas vezes fazemos. Em primeiro lugar, por exemplo, nós preferimos acreditar na coincidência do que na providência. Às vezes você se encontra com uma pessoa, às vezes Deus move algumas peças no tabuleiro da sua vida, às vezes Deus coloca pessoas especiais ao seu lado, muitas vezes fatos se reúnem para mostrar determinadas coisas, para convencer ou quebrantar o seu coração, ou então você nota que toda vez que você repete um determinado padrão de pecado, Deus permite que um sofrimento se infiltre no tecido do seu cotidiano, para que você fique quebrantado no seu coração, mas mesmo assim, nós preferimos acreditar na coincidência do que na providência. Nós preferimos acreditar que foi uma mera junção dos fatos, que as coisas estão acontecendo de forma caótica, e não que Deus está conduzindo a minha vida por meio da providência. Um segundo ponto é que muitas vezes nós preferimos ignorar do que investigar sinais que Deus nos envia. Eu me lembro de um momento da minha caminhada cristã, muito jovem ainda, que Deus me deu um sonho, daqueles sonhos assim muito marcantes. E aquilo ficou no meu coração, eu acordei com aquela clara impressão de que Deus queria falar alguma coisa comigo, e o contexto do sonho todo apontava para uma determinada coisa que aconteceria em breve, mas eu preferi ignorar aquilo que Deus estava falando ao meu coração, aquilo que Deus estava movendo dentro de mim, e, como sempre, alguns meses depois, houve um evento muito impactante na nossa igreja de origem,
mas Deus já vinha falando comigo e me alertando há algum tempo. Mas nós muitas vezes preferimos ignorar os sinais que Deus envia, nós preferimos ignorar a voz de Deus e o trabalho de Deus na nossa vida do que investigar aquilo que Deus está querendo derramar no nosso coração. E em terceiro lugar, nós preferimos a dúvida rebelde do que a dúvida curiosa. Eu costumo dizer o seguinte: nós cristãos às vezes somos exageradamente crédulos. Esse é um perigo da igreja. Ah não, porque fulano de tal falou, e porque fulano de tal disse, e porque tal pessoa que nós acreditamos ter uma espiritualidade superior à nossa, disse alguma coisa. E em alguns momentos a igreja é exageradamente crédula, ela corre para crer em coisas que ela não é obrigada a crer. O nosso compromisso de fé está na palavra de Deus, e nós precisamos ser como o crente de Bereia, que tudo aquilo que Paulo pregava, eles conferiam com a Escritura Sagrada. Então às vezes nós somos exageradamente crédulos, e acreditamos cedo demais, mas às vezes nós somos exageradamente incrédulos, e não abrimos nosso coração para exercitar uma dúvida curiosa. Nós sabemos que René Descartes, o filósofo francês, utilizou a dúvida como parte do seu método construtivo do conhecimento. Mas a dúvida dele não era uma recusa em crer, era uma série de perguntas para que ele pudesse encontrar a verdade. Então nós não podemos usar a dúvida para fugir da verdade, mas usar a dúvida para encontrar a verdade. Usar perguntas. Se tem uma coisa que eu tenho feito ao longo dos últimos anos na minha caminhada com Deus, eu chego para Deus e eu faço perguntas diretas a Ele, na minha vida de oração. Eu falo de coisas com Ele: Deus, o que é isso que o Senhor está fazendo na minha vida, assim, assim, assado? Né? Senhor, o Senhor me colocou aqui, como o Senhor quer que eu siga daqui para frente? Eu faço perguntas, e eu procuro manter o coração atento para que Deus nos guie, para que Deus, pelo seu Espírito, venha respondendo essas perguntas. Mas afinal, por que nós, homens e mulheres, filhas de Eva e filhos de Adão, nós tantas vezes nós permanecemos na incredulidade e nós preferimos a dúvida, nós preferimos fechar o nosso coração do que crer? Porque muitas vezes crer significa submeter-se a uma vontade que não é a minha. Eu me lembro muito bem quando um dia eu estava assistindo um vídeo do Juninho Afran, e o Juninho Afran num podcast comentando sobre a carreira dele na oficina, G3 e tal. Ele é um músico cristão bastante conhecido aqui, talvez dos que têm mais idade, né, Daniel? E ele falando assim: cara, na minha experiência pessoal, discernir e conhecer e reconhecer a vontade de Deus é um estágio, mas esse não é o estágio final, porque depois de entender o que Deus quer de mim, muitas vezes eu verifico ou percebo que aquilo que Deus quer que eu faça não é aquilo que eu quero fazer, e então eu tenho agora que matar a minha vontade para poder fazer a vontade de Deus. Então eu suspeito que muitas vezes nós endurecemos nosso coração, porque nós tememos que a vontade de Deus vá de colisão com a nossa vontade, e nós tenhamos que abrir mão do que eu quero para fazer aquilo que Deus quer. Os egípcios se endureceram, se endureceram e se endureceram. E qual foi a consequência da incredulidade dos egípcios? A consequência da incredulidade dos egípcios foi a morte. A morte acontece no texto de uma maneira brutal, porque quando nós lemos que então um anjo de morte passou pelo Egito, um mensageiro de morte passou pelo Egito, ceifando todas as vidas, e no meio da noite, no meio da madrugada, o choro desesperado de mães com os seus filhos no colo começou a acordar o Egito, e o filho do faraó, o primogênito do faraó, havia morrido. Os primogênitos dos nobres haviam morrido, os primogênitos dos camponeses haviam morrido, e dessa forma a noite de Páscoa foi uma noite muito democrática, porque a morte alcançou a todos, independente da condição social, da posição, do status social. A morte ceifou as vidas de todos os primogênitos do Egito, porque a morte é o resultado final de um processo de rebelião contra Deus. Cornelius Plantinga nos lembra que essa morte física que nós experimentamos, ela é apenas um símbolo de uma morte última, daquilo que a Bíblia chama de morte eterna ou morte espiritual, que é retratada na Bíblia ou como um fogo que arde, ou muitas vezes como escuridão, mas todas as vezes como um lugar terrível, e que nos lembra que
homens e mulheres receberam sinais de Deus, fecharam suas mentes, trancaram seus corações, continuaram andando em rebelião e por fim foram alcançados pela ira de Deus. Então imagine comigo, você e eu dormindo numa noite quente do Egito, quando aos poucos você começa a ouvir gritos no vizinho, quando você começa a ouvir clamores de mães desesperadas e de pais rogando pragas aos deuses, e você acorda no meio da madrugada para descobrir que alguma coisa não está indo bem em toda a vizinhança, e alguém grita: o meu filho morreu. E quando você corre para o quarto dos seus filhos, o seu primogênito está desfalecido, sem motivo algum. E toda aquela noite no Egito foi uma noite fúnebre. E toda aquela noite no Egito, pais e filhos saíram de dentro dos seus lares com os corpos mortos dos seus filhos nos braços. Porque a Páscoa é uma noite terrível. A Páscoa é a noite na qual Deus visita homens e mulheres pecadores com sua ira e com sua justiça. E o salário do pecado sempre é a morte. Mas por que é que nós cristãos celebramos a Páscoa, se ela é uma noite tão terrível assim? Porque ela não é terrível para todos. A Páscoa não é uma noite terrível para todos. Para alguns ela é uma noite de maravilha. Para alguns é uma noite de morte, onde o futuro parece negro, mas para outros, cujo futuro parecia de escravidão e sem perspectiva, o futuro é transformado num futuro de liberação. Por quê? Porque um cordeiro pascal foi dado ao povo de Israel. O mesmo anjo que mata os filhos dos egípcios, mataria os filhos dos israelitas também, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Paulo trabalha o tema do pecado, no primeiro e no segundo capítulo da sua epístola de Paulo aos Romanos, ele deixa claro que os judeus não são melhores do que os gentios no que diz respeito à natureza do pecado. Todos são pecadores. E o anjo de morte que desceu para ferir os egípcios, feriria todos os primogênitos hebreus, se Deus não tivesse provido um cordeiro para morrer no lugar do primogênito de cada família. Então tomem um cordeiro de 1 ano, sem defeito, matem-no, peguem o seu sangue, coloquem o sangue nos umbrais das portas, e então esse sangue, como que protegerá, cobrirá essa casa, para que o anjo da morte não entre no meio de vocês. Mas o texto continua dizendo assim: ninguém saia de casa, ninguém saia de casa. Se alguém estiver fora desse lugar de proteção do sangue do cordeiro, será ferido de morte pelo anjo que há de passar pelo Egito. Então imagine você que na mesma noite em que aqueles egípcios recolheram aos berros e prantos o corpo desfalecido dos primogênitos, eles, os israelitas, receberam a notícia de que eles haviam sido liberados de 400 anos de escravidão. Aquilo que os avós, os bisavós, os tetravós não haviam visto, a liberdade, a terra prometida, aquela geração viu. Por quê? Porque um cordeiro foi morto no lugar do primogênito dos israelitas. Então a Páscoa é uma noite terrível para os egípcios, mas é uma noite maravilhosa para os israelitas. Eles comeram a refeição do cordeiro pascal com um cajado na mão, vestidos dos pés à cabeça, pronto para sair da escravidão para a terra da promessa. E naquela noite o faraó liberou os israelitas para que eles fossem adorar o seu Deus no Sinai. Aquele cordeiro que Deus proveu era o substituto para os filhos, mas não apenas isso. Era o cordeiro que daria para eles a força, a refeição, a comida que daria a eles a força para chegar na terra prometida. Então esse cordeiro é tanto aquele que livra da morte, quanto aquele que dá alimento, força, para que eles possam ir em direção à vida e à liberdade. Então a Páscoa é uma história maravilhosa, a Páscoa é uma história terrível. Qual é a diferença? A diferença é o cordeiro. Aquele que faz a diferença nessa história é o cordeiro que os israelitas tinham e que os egípcios não tinham. Os hebreus comeram a primeira Páscoa e talvez muitas famílias ali estivessem entendendo, talvez eles estivessem juntando as coisas, falando assim: cara, aquele cordeiro
morreu no lugar do nosso filho para que, por meio dessa morte, nós fôssemos liberados. Talvez algumas famílias tivessem feito essa conta na cabeça deles. Se eles não fizeram na Páscoa, talvez eles fizeram séculos mais tarde, quando depois de Deus revelar o tabernáculo a Moisés e o templo de Davi, quando alguém pecava, ele ia até o templo levando um bichinho. E então o bichinho era morto no lugar daquele que havia pecado, para que ele fosse perdoado pelo seu pecado. E talvez eles tenham juntado as coisas, esse cordeiro morre no meu lugar, pelo meu pecado. Mas se eles não juntaram as pontas, talvez eles tenham juntado quando João Batista viu Jesus entrando no cenário religioso do seu tempo, e disse assim: lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus é esse cordeiro. Aquilo que o povo de Israel encenou durante séculos com a Páscoa, eles repetiram essa festa todos os anos, ou com o cordeiro que era morto no templo, nós sabemos que na verdade é sobre Jesus, porque em Jesus um cordeiro puro é morto para que nós não sejamos alcançados pela ira de Deus, para que os nossos lares não sejam alcançados pelo anjo da morte, e para que nós não experimentemos morte, nem agora, e nem no porvir. Então a Páscoa aponta para Jesus como nosso verdadeiro libertador do pecado, da morte, do juízo. Tudo isso porque os nossos pecados foram imputados a Jesus, e Ele levou sobre si a nossa morte, e por meio da ressurreição de Jesus, Deus nos liberou do cativeiro também. Eu e você, nós já não precisamos mais viver aprisionados ao nosso pecado. Os nossos vícios já não têm poder definitivo sobre nós. Nosso medo já não tem poder definitivo sobre nós. Nosso passado não tem poder definitivo sobre o nosso futuro. Aquilo que nós fizemos não pode ser usado contra nós. Nós fomos liberados, nós fomos libertos, nós fomos salvos, nós fomos colocados no rumo de uma nova vida, das promessas de Deus, da terra prometida que Deus tem para cada um de nós. Então, a Páscoa hoje de novo pode ser terrível ou maravilhosa. Porque todos os anos nós cristãos celebramos a Páscoa, e todos os anos nós repetimos a mesma mensagem, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas. E essa mensagem, ela pode ser terrível, ou ela pode ser maravilhosa. Ela pode ser terrível quando nós nos fechamos na incredulidade, e como os egípcios nós recusamos a ver todos os sinais que Deus está fazendo diante dos nossos olhos, e trancamos o nosso coração para a verdade de Deus, e trancamos o nosso coração para a verdade do Evangelho. Mas essa Páscoa pode ser maravilhosa. Então nós podemos, pela graça de Deus, dar um salto da incredulidade para a fé. E eu vou falar sobre 3 coisas no final dessa reflexão. A primeira delas é a seguinte: para que nós possamos vencer a incredulidade nessa Páscoa, que é: duvide da sua dúvida. Duvide da sua dúvida. Eu me lembro de que quando nós permanecemos muitos anos orando a Deus, pedindo para Deus direção sobre a continuidade do nosso ministério, e Deus falou comigo, com a Isabela, muitas vezes, repetidas vezes, nos direcionando para plantar uma igreja aqui. E então eu não lembro se a Isabela se lembra que uma vez nós fomos num culto na nossa igreja de origem, lá em Tamonte, no final do ano. E estava pregando um pastor que é nosso amigo, o pastor Magno. E o Magno estava pregando, e aí no meio do sermão tem sempre aqueles trechos que é para você e que é para mim, não tem um troço desse assim, parece que para tudo, faz um recorte, e aí você, tipo, Deus fala assim: mano, presta atenção nisso daqui. E aí o Magno falando assim: porque você fica pedindo para Deus confirmar toda vez, e falar toda vez, e repetir de novo? Deus já falou, meu amigo. Deus não é um papagaio tagarela que tem que falar toda hora que você quer que Ele fale, não. Você já sabe o que você tem que fazer, agora você tem que obedecer. Cara, foi 1 minuto só. Aquilo entrou aqui, desceu para cá, e eu falei: não, beleza. Porque todas as vezes fala assim: Deus confirma de novo. Aí Deus mandava uma nova pessoa, um novo fato acontecia. Aí passava um mês, aquela dúvida tomava o meu coração, e eu começava: não vou, não faço, não consigo. E aí Deus confirma de novo. Então duvide da sua dúvida. Será que você está duvidando por quê? Porque você tem medo no final das contas? Porque você não se sente capacitado para fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer?
Será que você tem dúvida? Porque a dúvida é uma boa maneira da gente dar uma envernizada na nossa rebeldia e na nossa falta de coragem de fazer a vontade de Deus. O despertamento de C.S. Lewis, por exemplo, espiritual, foi quando ele começou a duvidar do seu próprio ateísmo. Agostinho despertou espiritualmente quando ele começou a duvidar da sua busca intensa pelo sucesso e pelo reconhecimento na sua carreira como orador. Então duvide da sua dúvida. Por que você está duvidando? Você está duvidando para não obedecer? Você está duvidando porque você tem medo? Você pede que Deus te dê sinais e motivos, porque na verdade você sabe que será um grande desafio abraçar esse chamado? Em segundo lugar, ao invés de confundir providência com coincidência, procure a mão da providência, ela certamente está lá. Se você olhar para as coisas que levaram sua vida, que encaminharam sua história, você verá a mão de Deus, colocando você nos lugares certos, colocando você na presença das pessoas certas. Não acredite em coincidências. A mão de Deus está guiando você, a mão de Deus está encaminhando as coisas. E por fim, busque o propósito de Deus para a sua vida. Se nós cremos de fato que um Deus Criador nos fez a sua imagem e semelhança, e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter eternidade com Ele, então nós não podemos jamais conceber que Deus me solta como um barco no oceano e me deixa ir indo assim, conforme o sabor da maré ou dos ventos. Isso é impossível de ser crido. Se esse Deus nos ama tanto a ponto de colocar o Filho dele na cruz em nosso lugar, então esse Deus tem uma vontade específica para a nossa vida. Ele tem um plano e um propósito para nós, e nós precisamos buscar isso. Nós precisamos nos conectar 100% com isso. Nós precisamos colocar o nosso coração nisso. O evangelista Mateus diz que Jesus, após a sua ressurreição, no domingo de Páscoa no qual nós estamos, ele foi à frente dos discípulos para Galiléia. E aí nós lemos em Mateus capítulo 28 que Jesus subiu num monte, e antes de ser assunto ao Pai, diante dos olhos dos discípulos, e antes de enviar os discípulos em uma grande comissão, o texto diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando o viram ressurreto diante dos seus olhos, alguns o adoraram, mas outros duvidaram. Isso quer dizer que Jesus poderia aparecer aqui agora, diante de nós, ressurreto em poder e glória, com suas mãos chagadas pelos cravos, e ainda assim haveria alguns entre nós que duvidariam. Tal é o estado de incredulidade e de dureza do coração humano, porque a nossa mente após a queda tornou-se obscurecida para compreender e discernir a vontade de Deus. Mas a nossa oração, a minha oração por você, é para que nós nunca usemos a brilhante mente que Deus nos deu para nos escondermos dele, mas muito pelo contrário, para reconhecer a sua presença, para reconhecer a sua vontade e para glorificar o seu nome. Vamos orar juntos, pedindo a Deus que essa Páscoa na nossa família, na nossa casa, para os nossos amigos, seja uma Páscoa maravilhosa, que eles abram o seu coração e a sua mente para entender a vontade, a verdade do Evangelho, para que eles possam experimentar vida e liberação. Ó Jesus, nós mais uma vez retornamos os nossos olhos para aquela noite terrível de morte, de juízo e de pavor, mas noite também de liberação, de libertação, de vida e de promessa. E a diferença entre esses dois destinos na mesma noite é o Cordeiro. Quando nós nos apossamos do Cordeiro, quando nós nos apropriamos do sacrifício do Cordeiro e pintamos os umbrais da nossa casa com o sangue do Cordeiro, ó Jesus,
Abre os corações de cada um dos membros da nossa comunidade para que nós possamos compreender o Evangelho com toda a nossa mente, aplicar todo o nosso intelecto na compreensão do Evangelho. Para que, Senhor, em nome de Jesus, esse Evangelho, uma vez compreendido e crido, ele tenha um efeito profundo no nosso coração, nas nossas crenças, na nossa perspectiva da vida, e nós possamos desfrutar de todas as promessas que o Senhor tem para nós. Senhor, nós queremos reconhecer a Tua presença e a atuação no nosso meio. Então, Senhor, abençoa todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que têm caminhado conosco, todos aqueles que estão na nossa live de hoje à noite, para que essa Páscoa seja uma Páscoa de despertamento espiritual genuíno, para que essa Páscoa seja uma celebração da verdade maravilhosa de que por meio de Jesus nós somos libertos, nós somos salvos e redimidos, e que por meio de Jesus nós podemos experimentar novidade de vida. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, e sobretudo para que o Senhor mantenha aquecido no nosso coração a verdade do Evangelho. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.